Olá, bom demais ter você por aqui. Segundo o Ministério da Saúde, 51% da população brasileira está acima do peso, 17,5% é obesa. Estudos recentes comprovam que a obesidade tem crescido no Brasil e no mundo, onerando os cofres públicos. Segundo estudo feito pela Universidade de Washington, o Brasil, por exemplo, gasta 2,4% do PIB no combate à obesidade. O senso comum muitas vezes não a reconhece como uma doença, que é ainda mais perigosa por estar associada a outras tantas doenças. No Dois Pontos de hoje, vamos debater a obesidade, sobretudo quando desenvolvida na infância, a importância de desmistificar a patologia e debater também os impactos da obesidade no sistema de saúde pública. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. Alexander Graham fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Convidamos Ricardo Alexandre de Souza, professor visitante da Faculdade de Medicina da UFMG. Convidamos ainda Maria de Fátima Diniz, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Vamos começar explicando, então, o que é a obesidade. Ela pode ser considerada uma doença e uma doença genética? Bom, obrigada pelo convite. A obesidade tem sido entendida como uma doença. Antes era conhecido mais como um fator de risco para outras doenças, mas hoje tem sido compreendida realmente como uma doença e associada a um aumento de risco de uma série de outras doenças. O papel da genética, ele existe, é importante, mas não é o principal determinante. A genética explica mais ou menos uns 30% da obesidade. Os fatores do ambiente hoje são muito mais importantes, porque a obesidade tem explodido nas últimas 2 a 3 décadas. E a genética do homem é mais ou menos a mesma há muitos e muitos anos, desde que o homem está na face da Terra. Talvez o que está acontecendo no ambiente esteja interferindo nesse fator genético, mas o ambiente é mais importante atualmente do que a genética para explicar a obesidade. Então a questão também é de educação, é de tentar trazer desde cedo essa cultura assim, do controle, é isso, professor? É de comportamento principalmente, né? O que a gente percebe que mudou principalmente nas últimas décadas é esse comportamento de alimentação, de postura, de exercício físico, de enfrentamento do dia a dia, né? Da vida cotidiana. Essa mudança que sem dúvida tem muito mais importância para a questão da obesidade do que necessariamente a genética. O Ministério da Saúde tem dito que tem aumentado, né, o número de obesos no Brasil, são 17% da população. Quero saber, então, antes de tudo, como é que a gente pode explicar esses números assim tão altos nos últimos anos? Está faltando campanha? Está faltando realmente conscientização? Olha, esse aumento, como o professor Ricardo falou, tem a ver com as mudanças da sociedade moderna, né? Então as pessoas estão envelhecendo, ficando sedentárias, alimentando mal e colocando às vezes toda a ansiedade da vida moderna, muitas vezes num caminho errado que é o alimento. Então desconta muita coisa, tem a questão da compulsão pelo alimento, como tem compulsão por várias coisas. E apesar do empenho do Ministério da Saúde, a meu ver, ainda falta muita coisa, porque obesidade, a palavra-chave é prevenção, e a prevenção tem que começar na infância. E as famílias, elas não estão ainda muito atentas para isso e não têm muita ideia do que é ter uma boa educação na parte da alimentação. É necessário a gente ter espaços públicos que sejam seguros, que sejam viáveis para as pessoas se exercitarem, porque é muito fácil falar, faça exercício. Como? Que horas que eu vou fazer? É seguro eu fazer? Então, Belo Horizonte, por exemplo, tem um programa sensacional que é o Academias da Cidade, que é um programa supervisionado, de ótima qualidade nos espaços públicos para a população e é gratuito. Mas são poucas as cidades que têm isso. Então, ainda falta muito na questão de orientação, sim. Isso que a professora Fátima falou é muito interessante, né? Eu estava pensando exatamente isso na Academia da Cidade. O problema é que as academias da cidade elas são voltadas principalmente para que tipo de público? Para o adulto.
Quando você tem um profissional de educação física que recebe aquela pessoa ali, é o adulto. E o que nós estamos fazendo efetivamente para aquelas crianças, para aqueles jovens, para que eles façam atividade física, que eles saiam de frente da televisão, que eles tenham uma boa... Eu vou falar só de atividade física, por exemplo, que uma pessoa ativa, ela tende a se alimentar melhor. A gente sabe disso, já é evidência no meio científico. Mas em que momento que nós estamos abordando esse jovem, esse adolescente, para que ele tenha essa vida mais ativa? Quer dizer, nós estamos criando um problema para daqui a 40, 50, 60 anos, quando esses jovens, esses adolescentes se tornarem não só a questão obesa, mas também sedentários, eles vão ter riscos muito maiores para uma série de doenças e depois que já adoeceu, depois que já virou um doente crônico, tratá-los é muito mais caro do que se eles tivessem prevenido agora, né, professora? Os custos envolvidos no cuidado da obesidade são enormes, porque a obesidade é como se fosse um pano de fundo para uma série de doenças que estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, quem tem excesso de peso tem maior tendência, por exemplo, de ter pressão alta, diabetes, problema nas juntas, então artrite de joelho, só para dar um exemplo. E isso tem que ser prevenido. Você já pensou uma pessoa que começa com obesidade com 5 anos de idade? Quando ela tiver 25, ela já está com pressão alta, por exemplo. Ou pelo menos tem uma grande chance de ter. Diabetes, a gente tem visto, o diabetes que era chamado do adulto, tipo 2, a gente tem visto em adolescentes. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre os impactos, né, da obesidade na saúde pública, mas antes em relação à família. É o caso, já que as crianças são bem influenciadas pelos pais, de tratarem também os pais desses obesos, ou seja, para que eles se conscientizem de dizer não, quando é preciso dizer não? A evidência ela mostra inclusive o seguinte, pais obesos têm tendências a ter crianças obesas, e pior, irmãos mais velhos obesos mostram que tem crianças, irmãos mais novos que vão se tornar obesos também. Então, responsabilizar-se pela criança, aquela que você gerou, é fundamental. Certo? Para acompanhar o alimento. Uma das coisas que mais me incomodam hoje, professora, no dia a dia, é o smartphone. Eu sempre falo isso assim. É o momento onde as pessoas chegam na mesa, elas não olham mais para o alimento, elas já chegam no smartphone e começam a mexer ali e não tem mais aquela interação. Almoço de domingo, né? Todo mundo no smartphone, as pessoas não se encontram mais, elas não têm aquele momento de prazer e de conversa e de trocas, de companheirismo, de cumplicidade. Então, eu acho que a questão da família, ela é central nesse tipo de abordagem, porque sem ela, sem o pai perceber que meu filho não está normal, meu filho está com um comportamento que não está fazendo atividade física, não está se alimentando bem, essa criança, sem dúvida nenhuma, ela vai estar desacompanhada e corre muito risco, não só de obesidade. É uma permissividade em relação a tudo, né? A questão do smartphone nas férias eu achei muito interessante. Eu estava de férias na praia, uma família de 4 pessoas, cada um com o seu smartphone, e eles não conversavam. Isso a gente vê em qualquer lugar. Os namorados não conversam, eles conversam às vezes pelo smartphone. Isso é muito louco, né? Mas a questão às vezes da correria moderna, então você quer trocar o tempo de convívio por dar coisas. E esse dar coisas muitas vezes é permitir comer de uma forma inapropriada, sem colocar limite. Porque não existe essa coisa, não, criança tem que comer batata frita com arroz e feijão e não gosta de verdura e fruta. Às vezes a criança nunca teve a oportunidade de provar, porque os pais não fazem. Os pais não oferecem, os pais não querem, porque dá mais trabalho, às vezes, compra comida pronta. Então, a questão da família, eu concordo inteiramente com o professor Ricardo, isso é crucial. Agora, é possível vencer a obesidade sem a ajuda de um profissional, só com a família? Eu acho que uma família bem orientada consegue, mas falta ainda orientação. Uma coisa que me incomoda profundamente, por exemplo, há propagandas de alimentos em horários que as crianças geralmente assistem televisão. E geralmente não são alimentos saudáveis. Você não vê propaganda assim, coma verduras, coma frutas, maçã é gostoso. Você vai fazer propaganda de um biscoito, de um produto artificial. Tal. As propagandas de refrigerante, você pode comparar às propagandas de cigarro na década de 60, de 70, não sei se vocês são dessa década, mas as propagandas mais lindas que tinham. Então, dá uma impressão falsa para as pessoas. E proporcionalmente, esse tipo de alimento industrializado, eles baratearam e o acesso ficou mais fácil. Refrigerante era coisa para dia de festa. Hoje tem pessoas que não tomam água.
Então, é uma mudança cultural muito grande, uma mudança de hábitos muito grande. Os alimentos ultraprocessados, tem uma diretriz nova do Ministério da Saúde sobre alimentação, usa-se esse termo, alimento ultraprocessado. Então, por exemplo, em vez de você comer uma banana, você come um picolé em forma de banana. Aquele alimento chama muito mais a atenção da criança do que a própria fruta, às vezes. É mais caro, tem menor valor nutritivo, tem mais gordura, mais açúcar, um monte de coisa. Agora, quais que são os impactos mentais de sobrepeso na mente de uma criança obesa? Queria que você falasse um pouco sobre isso, professor. Vou te falar dos 2 pontos que eu acho que é super interessante. As crianças que têm, o jovem e a criança, que tem um processo de depressão, um processo de tristeza, até um processo de ser muito tímido mesmo, uma dificuldade de se interagir socialmente, eles têm maior tendência a se tornar obeso. E o obeso, esse jovem obeso, ele também tem maior tendência de ser introspectivo e de sofrer maior depressão, quadros depressivos. Então, é quase um ciclo vicioso, porque ele, a partir do momento em que esse jovem tem essa tendência, como disse muito bem a professora Maria de Fátima, ele começa a ter um processo de ansiedade, ele começa a descontar isso no alimento, por exemplo, e eu não tenho um pai ou uma mãe para interferir ali, para dar uma oportunidade para que essa criança se trate ou saia desse ciclo, ele vai aumentar o peso, ele vai ficar mais introspectivo, ele tem uma tendência a ter maior depressão e isso vai, infelizmente, ter um impacto extremamente negativo na saúde mental desses jovens, né? Hoje, com essa facilidade muito grande, a professora Maria de Fátima estava falando aqui dos anos 70, 60 e 70, a gente ia para a escola com o nosso lanche. Não é? Hoje você tem um dinheiro que você vai comprar na merenda escolar e muitas vezes você não vai ter ali uma salada de frutas. Você tem uma coxinha, um refrigerante. Ou seja, esse alimento também é muito processado, né? Não chega a ser ultraprocessado, mas chega a ser um alimento muito processado e ele tem uma quantidade de gordura, de fritura muito grande. Então, infelizmente, cuidar desse aspecto aí desse jovem para que ele tenha uma oportunidade para ter uma alimentação diferenciada também é fundamental para ajudá-lo nesse processo de saúde mental dele. A autoestima fica baixa dessas pessoas, adultos, né, adolescentes, crianças. Você deixa de ir à escola às vezes porque começa a sofrer preconceito, bullying, né, pela questão da obesidade. A família, às vezes, quando os pais são obesos, os pais reclamam que tem vergonha de levar os filhos à escola porque os coleguinhas falam, mas seu pai é obeso, seu pai é gordo, coloca apelido. Então, realmente é um círculo vicioso, né? E é muito interessante que, às vezes, as pessoas que tentam mudar, elas também sofrem bullying, sofrem preconceito. Mas você vai comer fruta? Por que você não vai comprar um salgadinho aqui na escola? Por que você está trazendo lanche de casa? Você não tem dinheiro para comprar lanche na escola? Então, isso é uma questão tão interessante e difícil de resolver. Uhum. A própria mudança, se você me permite complementar um pouco, a própria mudança comportamental mesmo de diversão do jovem, hoje ela é importante destacar. O jovem e a criança, hoje eles interagem como? Antigamente você ia à casa do seu colega, né, o jovem ia à casa do colega para jogar videogame um com o outro. Então eles tinham uma interação social. Eles tinham um momento assim que jogavam videogame e tal, agora vamos lá jogar uma bola. Hoje cada um tem um videogame numa casa e eles usam o microfone para conversar entre si. Né? Ficam até altas horas da noite jogando videogame, que é muito fácil, Wi-Fi, tudo funciona. Ele fica jogando até tarde e isso desregula tanto o sono, que a gente pode falar também como é que influencia o peso, e vai influenciar essa alimentação. Agora, quando que o sobrepeso ele passa a ser uma obesidade? E dá para poder ser gordinho e saudável? A gente chama de obesidade, assim, o conceito de obesidade é quando a gente tem um excesso de peso, às custas de aumento de gordura, e a relação do peso com a altura, que a gente calcula, chama índice de massa corporal. Esse é o índice que a Organização Mundial de Saúde preconiza. É uma conta, uma razão que a gente faz. É o peso dividido pela altura multiplicado pela altura, que é a altura ao quadrado. Então, quando essa relação é maior do que 30, maior ou igual a 30, a gente fala que é obesidade. De 25 a 30, a gente fala que é sobrepeso. Para criança, a gente usa de uma forma um pouquinho diferente, que é por percentil, de acordo com a idade. Então, o sobrepeso é quando vai aumentando, e aí, quando esse índice passa de 30, a gente chama de obesidade. É possível ser obeso e ser saudável, ou ter sobrepeso e ser saudável? É possível.
Isso ainda é um assunto assim, de grande controvérsia na literatura médica, na literatura especializada. Porque tem autor que concorda com isso e tem autor que discorda, todos baseados em estudos muito bem fundamentados. Então, o que a gente sabe é o seguinte: provavelmente os que estão saudáveis são pessoas que têm algum diferencial. Por exemplo, fazer muita atividade física, ter um padrão de alimentação melhor. Apesar de estar com excesso de peso, às vezes eles comem uma dieta mais saudável. Tem menos estresse, tem algum fator genético que os proteja. Então, eles estão ainda, eu gosto de usar o termo equilibrados, eu não gosto de usar saudáveis. Eu acho que eles estão numa fase equilibrados, eu defendo esse termo. Porque o tempo, esse equilíbrio, ele é tempo dependente. Geralmente o que a gente vê é o seguinte: a pessoa fica bem por um tempo e depois começa a aparecer as doenças que vão cercando a pessoa. Então, assim, fica bem, sem pressão alta por um tempo, daí a pouco, já ficou com a pressão mais alta. Então, existe um equilíbrio, é possível. E depende do restante do estilo de vida das pessoas. E provavelmente algum fator genético também, para uns ficarem mais tempo equilibrados em relação a outros. O que a professora Fátima está trazendo aqui é o conceito de risco. Isso é muito interessante. Porque você pode andar de moto, eu sempre uso esse exemplo, você pode andar de moto sem capacete e nunca sofrer nenhum acidente. E você pode pegar a sua moto, na hora que você levantar, você cai da moto e machuca. Mas a tendência maior é que se você está andando de moto sem capacete, você vai se machucar mais. O obeso está nesse processo. Exatamente. Ele tem maior risco de adoecer de uma série de coisas, de morrer de uma série de causas por causa desse excesso de peso. Isso mesmo. Porque associamos demais no Brasil a questão do peso à estética, né? De ser bonito ou feio, mas as pessoas precisam se conscientizar que, na verdade, a obesidade gera doenças. Sim. E quais doenças que são essas, as mais comuns? Hipertensão arterial, que é pressão alta, né? Diabetes, distúrbio de colesterol, de triglicérides, de ácido úrico, que pode levar a gota, problema nas juntas, né? Nas articulações, porque o desgaste, a artrose ou artrite vem mais cedo, se está uma junta submetida a muito peso. Problema respiratório. Ricardo falou uma coisa importante da questão do sono. O sono interfere no peso e vice-versa. Então, o excesso de peso leva a problemas respiratórios, então o sono fica de má qualidade e isso causa mais problema da parte cardíaca, maior risco de diabetes e até de perpetuar o ganho de peso ou dificultar a perda de peso. E vários cânceres também são associados à obesidade. Câncer de mama, por exemplo, na mulher, de próstata no homem, câncer de intestino, porque isso tem a ver com a questão do tipo de alimento, porque a gente está usando alimentos cada vez menos saudáveis, ricos em uma série de conservantes, poluentes e tal, que interferem nisso. E, ao mesmo tempo, a questão das modificações, porque a obesidade não é só uma questão estética de forma alguma. O tecido que a gente acumula de gordura, ele fabrica o tempo inteiro uma quantidade assim, imensa de substâncias. Cada ano, se você olhar, vai aparecer mais coisas que a gente descobre. Isso aqui está sendo produzido no tecido gorduroso. E isso interfere com o metabolismo em geral. Então, é por isso que a obesidade tem sido reconhecida hoje como uma doença mesmo. E qual o problema, professor, então, de associar a obesidade a uma condição estética? Fica mais difícil de emagrecer quando se olha por esse lado? Porque, enfim, talvez a pessoa ache o seguinte: cheguei num peso ideal, ok, meu namorado, minha namorada aprova, tá tudo bem, tá tranquilo, mas a pessoa ainda tá doente, né? Acho que talvez, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, desse perigo de associar só a estética. A questão do comportamento mesmo de risco, eu acho. Essa pessoa, ela tem que entender que, assim, ter uma vida saudável, uma alimentação mais saudável, não é só e plenamente a questão do peso. O problema não é a questão só do peso, é a questão da sobrecarga mesmo, como a professora Maria de Fátima disse. Esse cidadão, ele vai ter um aumento de tecido gorduroso, ele vai sobrecarregar o joelho dele, ele vai sobrecarregar a coluna, né? Ele vai ter uma dificuldade de respirar, uma dificuldade de ter atividade social. É muito provado que essas pessoas que têm o sobrepeso, ou que têm uma obesidade mesmo, eles têm uma atividade social pior. Então, quando a gente trabalha a questão estética, nós estamos esquecendo que lá na frente, não é porque ele é gordinho, vamos dizer assim,
ou ele é gordo, ou ele é obeso, para dizer o termo que se fala no dia a dia. É porque realmente ele tem menos atividade social, porque ele se sente mais introvertido, ele se sente mais incomodado de sair de casa, ele tem mais dificuldade, por exemplo, de entrar num ônibus. Isso tudo, isso foi provado já. Tem vários estudos que trabalham isso, que além dessa questão estética, ele se sentindo mal consigo mesmo, ele vai fazer menos atividades, vai ter menos interações, vai trabalhar menos. Obesidade também é fator de risco, a pessoa trabalhar menos, ter mais demissões. Mulheres, por exemplo, que têm sobrepeso, elas têm menos emprego que mulheres que não têm sobrepeso. Então, são fatores que têm importância, sim, além dessa questão estética. E tem um outro lado, que é a questão do padrão de beleza. Hoje, seu padrão da beleza magra. E, às vezes, as pessoas, então, vão para o lado oposto e fazem tudo para chegar num padrão que às vezes não é o biotipo. O biotipo é a forma da pessoa. Você pode ter pessoas de alturas iguais com tipos físicos completamente diferentes. E a pessoa embarca em tudo que vê para tentar entrar dentro de um padrão de beleza, colocando que o mais importante não é o valor dela em si, é uma coisa externa a ela. Porque cada época a sociedade coloca um padrão para alguma coisa. Se você pegar as mulheres antigamente, naqueles quadros lá da época do Renascimento, elas eram gordinhas e era uma maravilha, aquilo era uma maravilha, né? Na década de 70, por exemplo, as mulheres faziam plástica de mama para reduzir o busto, agora faz o contrário, coloca silicone para aumentar. Então, cada época é um padrão. E se a pessoa não tem uma noção exata de quem ela é, o que ela está buscando, ela fica ligada nesses padrões externos e começa aí a fazer dietas e tratamentos miraculosos aí, em busca de uma coisa que nem ela mesma sabe o que ela está buscando. Isso traz também agravo para a saúde. No segundo bloco, eu vou querer saber qual que é o peso ideal, como chegar ao peso ideal e também, claro, os impactos da obesidade na saúde pública. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido celebrar. Todo esse chão será casa. Todo esse chão será casa. FMG Educativa. Se liga. 104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população. Sintonize já. 104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. FMG Educativa, a estação do conhecimento. Estamos de volta no programa de hoje discutindo a obesidade e os impactos da doença na saúde pública do Brasil. Estamos recebendo Maria de Fátima Diniz, professora adjunta da Faculdade de Medicina da UFMG, e Ricardo Alexandre de Souza, professor visitante da Faculdade de Medicina, também da UFMG. Bom, quero começar esse segundo bloco perguntando qual o peso ideal e qual a forma correta de chegar a esse peso ideal, professor. Bom, primeira coisa é que peso ideal vai depender da altura, como já disse a professora Fátima. É difícil te falar um valor de peso que seria o seu objetivo. Eu vou sugerir uma outra coisa. Eu vou sugerir que você acompanhe duas medidas que são muito simples: espelho e balança. Você comparar você com você mesmo, ver se você está ganhando peso recentemente, você está tendo um aumento de peso excessivo, você está fugindo do seu padrão. E segundo, você olhar no espelho e perceber se você está aumentando o seu peso, se você está ficando desproporcional. Isso é muito simples.
A melhor maneira da gente medir a questão do sobrepeso e da obesidade vai ser pelo IMC mesmo, Índice de Massa Corporal, que é uma fórmula bem simples de calcular. A partir disso é que você consegue falar se o seu peso está ideal ou não. Agora tem uma outra coisa, aonde que você está ganhando esse peso é muito importante também, porque o peso que você acumular mais nessa região central, abdômen, tronco, ele traz normalmente muito mais problemas para a saúde do que quando a gente acumula o peso mais no quadril, que é um padrão mais feminino de ganhar peso, né? A gordura mais no tronco, no abdômen, tem mais a ver com a gordura que a gente acumula dentro da barriga, entre as vísceras e nas próprias vísceras. O fígado fica gorduroso, o músculo fica gorduroso e isso traz mais impacto para a saúde. Então, além de pesar, medir, olhar no espelho como é que você está, aonde que você está ganhando esse peso? A barriguinha geralmente é pior. E é mais difícil de perder essa barriguinha, né, professora? Não, você sabe que não. A obesidade mais periférica de quadril, ela é mais difícil de perder do que abdômen. Mas a obesidade de abdômen é muito mais causadora de problemas. E qual que é a forma, então, ou as formas corretas de se perder peso, né? Porque a gente vê aí várias dietas milagrosas, enfim, várias pessoas tentando muitas coisas que acabam não obtendo sucesso algum. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa é a forma correta de perder peso. Tem uma coisa muito interessante, saiu um artigo de 2007 que falava o seguinte: se você trabalhar só a questão da sua autopercepção, você já diminui o seu peso em 5 quilos, em 6 meses. Se você trabalha dieta, o seu peso ele cai 8,9. Se você trabalha exercício, é bem parecido. Dieta e exercício, você cai 14 quilos em média em 6 meses. Ou seja, quando você falou lá no começo do programa, como é que eu posso fazer para diminuir o meu peso, como eu chegar no meu peso ideal, está tudo ao seu alcance. Depende de você. Tem uma medicação que foi muito discutida, que é a sibutramina, que você perde em média 8 quilos. Ou seja, o exercício e a dieta perdem muito mais peso do que a sibutramina. E as pessoas às vezes querem uma fórmula mágica. Então, a melhor maneira de você ter uma diminuição do peso, chegar ao peso ideal, é alimentação equilibrada, que é como? Alimentar de 3 em 3 horas, procurar ter pelo menos 2 porções de frutas por dia, ter vegetais nas alimentações principais, não pular o café da manhã e sempre nas alimentações no começo do dia serem mais intensas, mais fortes, como por assim dizer, do que as alimentações depois das 18 horas, quando você já está próximo a dormir, né, professora? E uma coisa importante é que a gente não tem até hoje evidência que haja dietas que sejam muito melhores do que outras. O que a gente sabe, assim, fazer dieta restritiva demais, essas que tiram tudo, normalmente elas não se sustentam, porque ninguém dá conta, né, de ficar muito tempo assim. E quando a pessoa para, o organismo tende a ganhar peso com muita rapidez. Então, recupera, às vezes, mais do que perdeu. Então, tem que ter um equilíbrio na composição desses alimentos e não pode restringir demais. A gente tem que pensar o seguinte: eu não ganhei peso em um dia, então eu não posso querer perder um dia, né? Nem um mês, porque às vezes a pessoa quer uma mágica, uma coisa bem rápida, que daqui a 15 dias eu quero estar 5 quilos a menos. E aí entra num mundo de coisas completamente inadequadas para o organismo. É importante, como o professor Ricardo falou, assim, muito vegetal, né? Derivado do leite é importante, tem algumas coisas que falam que ter mais cálcio é melhor. E isso, tem umas coisas muito legais saindo que falam o seguinte: o tipo da sua alimentação regula a sua flora intestinal. De acordo com a sua flora intestinal, você vai melhor ou pior do ponto de vista do adoecimento. Então, se eu alimento muito à base de alimentos industrializados, muita gordura, minha flora intestinal é de um tipo diferente quando eu tenho uma alimentação mais natural, que era o que acontecia, né, com as pessoas. E a gente foi mudando, foi perdendo isso ao longo do tempo. Todo mundo quer perder peso rápido, né? Mas não tem como. Não, tem às vezes como, mas de uma forma que vai cobrar um preço muito grande para esse organismo. Isso que é o principal. Existe também a automedicação, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, desse risco de às vezes se servir aí de um cardápio no mercado negro da internet, com inibidores de apetite, enfim, quais que são os riscos disso? Uma vez, eu nunca vou esquecer isso, professora, eu atendi um paciente que estava tomando aquela que a gente chama, entre nós médicos, de bomba medicamentosa.
Ela estava tomando mais ou menos uns 8 medicamentos, essa paciente ficou muito mal, a gente teve que interná-la, ela teve que ir inclusive ao CTI e quase morreu. Isso é de uma gravidade enorme. As pessoas, às vezes, elas tomam remédio para fazer xixi, que a gente chama de diurético, eles tomam remédio para fazer a pessoa ter diarreia, para o alimento, a gordura não ser absorvida no organismo. Só que a professora Fátima, ela usa uma palavra que eu gosto muito também, equilíbrio. Não adianta você desbalancear o seu organismo, não adianta você acreditar que tem fórmulas mágicas. É melhor você perder 4 quilos em 6 meses e daqui a 6 meses perder mais 4, do que você perder 16 em 2 semanas, porque o seu organismo vai fazer você recuperar. Isso é provado hoje, né, professora? A gente sabe que se você tem uma dieta muito exigente, o seu organismo ele acha que você está passando por um período de grande fome. Então, quando você tiver o primeiro alimento, ele vai fazer com que você guarde o máximo possível. A sua absorção ela vai ser maior do que o normal. Então, é muito importante o seguinte, esses remédios que você está falando, que são aí vendidos clandestinamente, vendidos pela internet, essas fórmulas milagrosas, se elas fazem alguma coisa, porque muitas vezes são remédios, na verdade, farinha de trigo, mas os que fazem são venenos. As pessoas têm que evitar isso a todo custo, isso é muito perigoso e, assim, frequentemente eu pego pacientes que estão, assim, graves por causa desse tipo de fórmula, né, professor? Eu concordo inteiramente, assim, não comprem medicamento vendido na internet, nem na televisão, nem anunciado no rádio, sabe? Porque é uma fria. Isso, a gente pega paciente com distúrbio do ritmo do batimento cardíaco, paciente com problema psiquiátrico, internando por surto psiquiátrico por conta dessas fórmulas. E infelizmente, existem profissionais que continuam fazendo essas prescrições e, às vezes, até vendendo. O próprio profissional vende. E uma coisa importante também, que eu gostaria de acrescentar ao que o professor Ricardo falou, é o cuidado com a parte psicológica da pessoa, porque a gente come até por fome, a gente come por vários motivos. Então, eu tenho que trabalhar esses outros motivos do comer. Eu como quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou com um estresse muito grande. Então, o que eu posso fazer para canalizar esse meu sentimento? Esse meu sentimento ele não pode ir para a comida. Essa é uma forma ruim de lidar com ansiedade, com depressão, com tudo quanto há. Então, é necessário também um cuidado com essa parte, porque não é uma dieta, assim, não adianta eu te dar uma dieta, coma isso, 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 isso. Eu posso fazer isso muito bem durante o dia. Eu chego em casa, eu estou com muita raiva do meu emprego, a minha família está passando por muito problema, e aí eu desconto tudo na alimentação. Então, normalmente, é muito interessante a gente trabalhar de uma forma multiprofissional. São várias pessoas. Um te orienta na parte de como fazer exercício físico sem machucar, para você dar conta de manter aquilo, que não adianta você ir para uma academia e ficar lá uma semana, aí você lesiona uma coisa lá e não pode voltar para a academia. O outro vai te ajudar na parte da alimentação, o outro vai te ajudar na parte psicológica. É um cuidado que envolve muitas coisas. Se a ansiedade, então, é uma das causas aí da obesidade, e você fala dessa questão de canalizar para a comida, qual que seria, então, o conselho para canalizar para outras coisas, assim? Chegou em casa, então, está chateado com a família, com o trabalho, enfim. Qual que são as outras alternativas e não a comida? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que desenvolver outros dons. Assim, o que você faz, o que você gostaria de fazer? Às vezes eu posso gostar de música, eu posso conviver, simplesmente expressar, conversando, porque as pessoas, como o Ricardo já falou, não estão conversando, né? Então, eu posso trocar mais as experiências, eu posso participar do exercício físico que seja mais prazeroso, porque às vezes as pessoas veem a atividade física como uma coisa ruim, e eu posso ir dançar. Então, tem formas de fazer isso, com certeza. É interessante quando a professora Fátima traz isso, quer dizer, em que momento, se você tentar lembrar a última vez que você ficou com raiva, e eu vou te pedir a última vez que você teve um prazer. É muito mais fácil hoje nessa vida moderna nossa, do multitarefas, quer dizer, a mulher hoje ela é dona de casa, ela é mãe dos filhos, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser uma exemplar filha, e o homem ele tem que ser machão, ele tem que cuidar da casa, ele tem que ser pai também, ele tem que ser um ótimo profissional, ele tem que ser um bom motorista. Quer dizer, em que momento que as pessoas estão podendo ser felizes?
E assim, que momento que essa pessoa vai chegar e falar assim, olha, eu quero sentar aqui, quero bater um papo, eu quero conversar, eu quero jogar um joguinho de tabuleiro com a minha família. Quando a professora Fátima traz isso, esse momento onde você está sentindo essa necessidade, eu sempre falo o seguinte, o copo d'água está ali. Você pode beber uma água, você pode chegar, às vezes você está estressado, você está... O fumante ele usa muito o momento contemplativo, onde ele para fumar o cigarro. É lógico que eu não estou fazendo apologia ao tabagismo, muito pelo contrário. O que eu sempre falo com os meus pacientes, ex-tabagistas, na hora que começa o processo de parar de fumar, não perca o momento contemplativo, o momento onde você para e pensa um pouco. Onde você para e fala assim, esse momento do copo d'água, onde você vai beber uma água e vai falar assim, realmente eu estou estressado porque o moço ali no trânsito me fechou. E ele tem um momento onde ele vai ter um prazer, onde ele vai se acalmar, ele vai tranquilizar. E esse momento, eu acho que ele é muito individual, Pablo, mas ele é fundamental que a gente tenha, todos nós, um mecanismo de fuga para aquele momento onde você está muito estressado, onde você está muito tenso. Sabe? Os números do Ministério da Saúde mostram que as cirurgias bariátricas têm aumentado, não é? Isso é bom ou isso é ruim? E queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quando é de fato necessária a cirurgia bariátrica? Olha, os números têm aumentado porque o número de obesos graves tem aumentado mais do que a obesidade no geral, né? A obesidade em geral está tendendo a estabilizar. E a cirurgia, ela é reservada para os casos realmente muito graves, especialmente quando a obesidade tem associação com doenças, porque a cirurgia ela foi pensada, nunca foi por questão estética. A cirurgia foi pensada para tentar resolver as doenças graves associadas, porque esses pacientes eles têm um aumento de mortalidade. A curva de mortalidade é muito interessante. Parece um U. Os indivíduos muito magros de um lado morrem mais, os muito obesos do outro lado morrem mais. E no meio, então, tem uma parte que tem uma mortalidade menor. Então, a cirurgia foi pensada para isso. Então, a indicação seria pessoas com o índice de massa corporal, né? A tal conta, peso dividido pela altura ao quadrado, maior ou igual a 40, ou entre 35 e 40, associada a doenças impactantes para aquelas pessoas. Isso tem sido revisto porque, às vezes, você tem um pouquinho menos de 35 com doenças muito graves, mas o critério, a priori, é esse. Desde que a pessoa já tenha tentado as outras coisas, porque nunca é o primeiro tratamento. E nunca a pessoa deve pensar em engordar para chegar em 40 e aí ser elegível para operar, porque isso é de uma burrice tremenda. Eu vou engordar para emagrecer, né? Porque, infelizmente, a gente vê isso também. Então, a cirurgia é para essa situação. E a gente vive um momento assim, de acesso muito difícil, porque são poucos os lugares que são cadastrados para fazer a cirurgia pelo sistema público de saúde. Então, quem depende do sistema público de saúde enfrenta uma fila de anos para chegar à cirurgia atualmente. Você fala da questão aí da saúde pública. Quero saber então de que forma que a obesidade acaba impactando o sistema único de saúde, e leva as pessoas, claro, a doenças que você já disse aí, que são próprias aí da obesidade, enfim, problemas do coração, diabetes. Queria que vocês falassem. Bom, sem dúvida nenhuma, grande parte dos atendimentos, principalmente dos hipertensos e diabéticos, vai ser por causa da obesidade, infelizmente. E não só da obesidade propriamente dita, mas os próprios fatores de risco levam à obesidade, que é o sedentarismo, má alimentação, tabagismo e etilismo. Não pode esquecer nunca que beber mais de 3 doses de bebida alcoólica por dia, isso são 3 copos de cerveja, por exemplo, aumenta muito o risco de você ser obeso. Às vezes a pessoa fala assim, eu só estou dando uma bebidinha. Não, você está aumentando o seu risco para além da questão da obesidade para outras coisas. Então, a cerveja ela é muito comum, né, no nosso dia a dia, ela é aceita muito bem. Não se esqueça, equilíbrio. Você não precisa, você não deve tomar essa quantidade de bebida alcoólica por dia, até mesmo uma dose por dia aumenta sim o seu risco de ser obeso. Esse risco, então, essa questão do impacto na saúde pública, sem dúvida nenhuma, ela vai afetar muito, principalmente nas unidades básicas, onde que eu vou receber esse cidadão e muitas vezes o tratamento dele é muito complexo, como diz a professora Maria de Fátima. Um tratamento desses ele deve ser multiprofissional e nem sempre nós temos esse recurso tão bem estabelecido nas unidades. Então, qual que é o melhor modelo? Você vai me permitir extrapolar um pouco. É que essas pessoas não cheguem ao nível de obesidade. A prevenção e a promoção delas é fundamental. Evitar que essas pessoas se tornem obesas, já captando elas no sobrepeso ou nem chegando no sobrepeso, né, professora? Sim.
Obesidade é prevenção, né? Igual eu falei no começo, a prevenção é a palavra de ordem. Então, a pessoa tem que pensar na sua alimentação, pensar no seu estilo de vida, responsabilizar-se por isso, não ficar procurando uma mágica fora dela, né? E uma questão muito importante hoje do consumo exagerado. Por que eu tenho que pegar um pote de sorvete e comer o pote de sorvete? Será que eu não poderia provar aquilo ali e ser menos, né? Um pouco de cada alimento, né? Distribuir melhor a alimentação? Um exemplo é o chocolate. Tem uma forma de você comer chocolate que é muito interessante, eu uso isso muito com os meus pacientes, que existe aquela coisa, o chocolate, né? Eu não consigo um chocolate que seja Copenhague, um chocolate diferenciado. Você pega um pedaço de chocolate, um quadradinho de chocolate, e em vez de mordê-lo, eu vou fazer uma sugestão, coloca ele em cima da sua língua e vai chupando ele lentamente. Isso vai fazer com que você chupe só aquele pedaço de chocolate, come só aquele pedaço de chocolate, porque você vai ficar saturado. Se você for mastigando e engolindo, a sua língua ela não consegue nem perceber o chocolate que você está comendo. Então, entramos de novo naquele processo, onde você tem que estar se alimentando com calma, onde você está se almoçando. Você não está comendo qualquer coisa para fazer alguma coisa. Você está almoçando, você está jantando, você está se alimentando. É um momento onde você tem um momento para você, senão... Não está comendo na frente da televisão, não está estudando, ou no computador comendo ao mesmo tempo. Agora eu queria saber de vocês quais que são os países aí modelo no combate à obesidade, ou ainda está muito complicado no mundo todo, porque a obesidade ela é uma doença epidêmica, não é isso? É no mundo todo. Tem vários países que já têm uma atenção maior, principalmente com a questão, por exemplo, Ricardo falou sobre abordagem de criança e adolescente, onde que eles vão se exercitar. A Espanha, por exemplo, tem uns programas de dança de rua, porque eles estão mais voltados para isso. A Inglaterra tem algumas coisas interessantes. Mas o México tem uma questão interessante de taxar refrigerantes, colocando mais impostos em refrigerante para aumentar o preço de refrigerante, para diminuir o consumo, porque lá a obesidade é um problema mais sério, acho que para nós. Então, tem várias iniciativas nesse sentido. O próprio modelo americano eu acho muito interessante, apesar deles serem um país que tem uma obesidade, uma taxa de obesidade muito grande, eles têm escolas que funcionam no sábado. Então, os pais têm uma oportunidade de levar a criança para fazer aquela atividade física no sábado. Eles começaram a discutir essa questão da obesidade de forma mais intensa. O próprio presidente americano, a primeira-dama, fazem atividade física, demonstram isso em cadeia nacional. Então, são mudanças que eu acho que são interessantes e que devem ser copiadas aqui. Lógico que pegar as coisas positivas, né, principalmente. Claro. Eu acho que ter transporte público de boa qualidade é uma coisa importante em termos de saúde pública, porque as pessoas vão precisar menos de carro e elas vão gastar um pouco mais de energia se elas se locomoverem por transporte público. E isso em outros países eles estão muito na frente da gente, né? Você vai para qualquer lugar e todo mundo vai. Vai o presidente ou vão os ministros, eles andam de metrô e tal, porque o transporte público funciona, é de boa qualidade. Então, isso é uma coisa também que vai contribuir para essas iniciativas no Brasil de melhorar o transporte público, eu acho que também podem contribuir, né? Educação na escola, educação alimentar na escola, convidar a família a participar, para a família aprender. Se ela não sabe, ela tem que aprender. Agora, olhando assim, parece que é mais custo do que benefícios, do que investimento, né? Talvez seria um pouco da gente tentar mudar essa concepção de obesidade, porque quero saber também de que forma que a gente pode mensurar os custos da obesidade nos cofres públicos. Por exemplo, vários pacientes que poderiam ter se tratado antes, em casa, enfim, se alimentando melhor e acabam indo para o hospital, né? Sem dúvida nenhuma. Modelo de prevenção, quando você pega um paciente, por exemplo, como a professora Fátima falou, que vai ter, vamos supor, 35 de IMC, e ele vai ter uma comorbidade já, ele vai ter que sofrer uma cirurgia, o dano àquele paciente, grande parte já foi causado. Você vai diminuir muitos riscos, mas aquele dano já foi causado. Então, você falou a palavra investimento, eu acho que é essa a palavra. Quando você investe em saúde, uma população mais saudável, uma população que se cuida mais, que utiliza mais os espaços públicos, que faz mais atividade física, que se alimenta de frutas e de legumes, que são produtos muito mais simples do ponto de vista de produção, você está tendo um ganho para essa população no futuro, até cognitivamente, até de produção intelectual.
porque eles vão ter um cuidado. Eu acho que o mais importante aqui, em relação à obesidade, é sempre isso. As pessoas têm que aprender a se cuidar melhor, ser responsabilizadas por si. Entendeu? A partir do momento em que eu estou me sentindo mal, eu não devo procurar uma fórmula mágica, buscar um auxílio no outro, me cuidar. Então, esse auxílio ele é muito simples. E isso, o custo disso, o investimento nisso é muito pequeno pelo tanto de problema que você vai evitar no futuro, 30, 40, 60 anos depois. O grande investimento é na educação da população. Para tudo no país, eu acho que a palavra mais fundamental é educação. E eu acho de extrema importância a iniciativa de um meio de comunicação como a TV UFMG de fazer um alerta à população, porque eu acho que os meios de comunicação poderiam trabalhar nisso, sabe? No sentido de educar a população para ter uma vida mais saudável. Isso é muito importante porque a repercussão disso é enorme, às vezes muito mais do que o que a gente imagina. Uma pessoa, às vezes, tem um insight, ela muda porque ela viu alguma coisa um dia na televisão. Vocês sabem, né, do impacto que vocês têm. Para terminar, está terminando o nosso tempo, a última mensagem eu acho que é dizer que obesidade mata, não é isso? Podem comentar, rapidinho. Obesidade mata e é simples de tratar, mas é muito mais simples de evitar. Muito mais simples. Se cuide, tenha uma boa alimentação, tenha uma boa atividade física regular e seja feliz. A Professora. obesidade realmente aumenta a mortalidade nas formas mais graves. Eu não acho que é fácil de tratar, não. Eu acho que a obesidade tem que ser prevenida, porque o tratamento nós ainda ficamos a dever. E é difícil, muito difícil. É muito fácil de guardar energia, mas de gastar energia nesse mundo moderno. Ok, gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Voltem sempre, tá bom? Obrigado. Obrigada. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.